vamos lá, novamente devagar. Então, o primeiro período ou janela ou moldura é os antecedentes coloniais. Então, nós tivemos presença protestante lá no período da colônia, período que o Brasil era colônia. Tudo bem? Aí nós tivemos os 1500 a 1822 antecedentes do período colonial. Ok? Aí nós temos a segunda janela, que é o protestantismo de imigração. Protestantismo de imigração, que ele já data do surgimento do Império Brasileiro, e ele tem a ver com estrangeiros que vieram trabalhar no território brasileiro. Então são imigrantes, estrangeiros que eram protestantes nos seus países de origem, eles vêm trabalhar no Brasil e eles têm uma liberdade religiosa relativa, porque o Império Brasileiro não dava liberdade total. Por exemplo, essas igrejas, elas não podiam ter fachada de igreja, por exemplo. Elas tinham várias restrições, mas os imigrantes, eles tinham o direito de ter a sua própria fé, a sua própria expressão. Silas quer falar? Exatamente. Na verdade, é porque não tinha opção de fazer diferente. O Império não permitia que templos que não fossem católicos tivessem cara de igreja. Entendeu? Assim, então era proibido. Eles não tinham expressão pública. Não podia evangelizar também. Só podia quem já era protestante no país de origem e adorar no protestantismo, entendeu? Então havia restrições até para a evangelização. Tá? Mas é bom saber essa história, né? Isso tem a ver com uma relação legal que havia entre a Igreja Católica e o Império Brasileiro, chamado padroado. Quem já estudou em história o padroado, essa é a relação que está aqui, demarcando o catolicismo como religião oficial do Império Brasileiro. Depois disso, nós temos o chamado protestantismo de missão. Ele já vem com um caráter evangelístico, com um caráter missionário. Então, esse protestantismo de missão, ele já tem o caráter das missões modernas. Surge dos avivamentos e despertamentos na Europa e Estados Unidos, né? Avivamentos e grandes despertamentos, e a partir desses despertamentos, a obra missionária no mundo todo, que também atingiu o Brasil. Simonton, por exemplo, ele sai nesse movimento, e ele é o fundador do presbiterianismo. Kelly é da Congregacional. Kelly é uma biografia interessante, porque na Ilha da Madeira ele plantou uma igreja presbiteriana, e no Brasil ele plantou uma congregacional. Né? Não sei se você sabe disso. O missionário presbiteriano, o Simonton da Ilha da Madeira, é o Kelly. E o Kelly no Brasil plantou uma congregacional. É interessante. A história biográfica dele é muito rica. Inclusive ele cooperou com o Simonton no período de implantação, porque ele era reformado de origem. Então nós temos aqui as chamadas missões. Missões presbiterianas, missões congregacionais, missões batistas, missões metodistas, as chamadas igrejas históricas, fazendo o movimento missionário para o Brasil. Eles, à medida que faziam esse movimento, eles refletiam a realidade que eles viviam nos Estados Unidos. Estados Unidos teve o chamado despertamento, que foi um avivamento que ocorreu entre eles, mas eles também tiveram uma guerra civil que dividiu a igreja americana do norte e do sul. Isso vai resultar, adivinha, em 2 movimentos missionários, a missão do sul e a missão do norte, e esses 2 movimentos missionários presbiterianos vai dar origem à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos missionários que vieram do sul, missionários que vieram do norte, eram denominações separadas depois da Guerra Civil. Então tem muita história, né? Tem muita coisa interessante nessa moldura. Ainda não é o conteúdo, é a moldura. Mas veja que moldura interessante. Estamos no 4, certo? No século XX, protestantismo no século XX. Aqui nós vamos estudar essa temporalidade que vai de 1900 a 1980. 80 anos, né? Coincide com a proclamação da República Velha,
até as vésperas da Constituinte de 88. Então, esse período é o período da implantação e consolidação das igrejas históricas, e, ao mesmo tempo, da explosão do chamado pentecostalismo e neopentecostalismo. Então, você tem aí um avanço, uma explosão do chamado movimento pentecostal, depois do surgimento dos chamados neopentecostais, né? E também a consolidação das igrejas históricas. É nesse período também que as missões norte-americanas, europeias, elas rompem vínculos com as missões, com a igreja brasileira, né? E começa a haver uma transição em que nós herdamos aquilo que os missionários deixaram. Nós todos podemos testemunhar isso, né? Nas nossas várias regiões do Brasil, esse movimento dos missionários se retirando, né? E da igreja ganhando autonomia e se estabelecendo. Também pegou o período da Era Vargas e do período militar, né? Que também foram períodos assim de mudança de constituição, de rupturas democráticas e depois retorno de democracia. Isso tudo afetou também um pouco as nossas relações eclesiásticas. É nesse período que surge o pentecostalismo clássico, que surge na década de 20, e depois deixa eu fechar esse aqui que está mais me atrapalhando que me ajudando. Pronto. É nesse período que surge o pentecostalismo clássico, e depois vai surgir os movimentos na década de 60, especialmente 70 e 80, chamados de neopentecostalismo. Então, é uma moldura importante. E aí vem a quinta moldura, que é o Brasil contemporâneo, que vai de 1980, aproximadamente, até os dias atuais. Então, pega essa efervescência de movimentos, o profundo crescimento da igreja evangélica e um pouco da inserção dessa igreja no cenário nacional do país. Correto? Com essa temporalidade em mãos, o primeiro exercício de vocês é fazer a leitura do texto, que vai fortalecer mais essa moldura. Então, vocês vão ler nas duplas, nos trios, para poder fechar bem essa temporalidade. Amém? Podemos avançar? Então, ao trabalho, tá certo? Eles foram martirizados. Eles se tornaram mártires na Baía de Guanabara. Os protestantes enviados por João Calvino, eles foram martirizados sob o período do piedoso padre José de Anchieta. Talvez você já ouviu falar, né? O piedoso José de Anchieta. E o Villegagnon é o Judas Iscariotes da época, porque ele era aquele que veio para liderar esse movimento, e ele acabou denunciando os próprios protestantes e aderindo ao lado católico numa parte da história. Então ele se torna o vilão, né, dessa experiência na Guanabara, e isso é um momento importante. Mas o primeiro culto protestante nas Américas, inclusive abrangendo Estados Unidos, Canadá, todas as Américas, aconteceu no Brasil, né? Foi o culto na Baía de Guanabara, né? Então, o primeiro culto protestante das Américas data desse período aí, na Baía de Guanabara. Fantástico, né? É isso. Aí você tem aí o estudo, depois eu passo a data certinho. Mas, assim, praticamente 500 anos desse culto aí, nos próximos anos, nas próximas décadas a gente vai comemorar. Mas já está bem próximo, tá certo? Então, isso é um marco e é a primeira referência ao protestantismo da região. Só que não vingou essa ideia, porque os franceses não conseguiram se estabelecer na região. Depois tem uma tentativa holandesa que chegou a criar um sínodo da Igreja Reformada, que seria o equivalente a um Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. Eles chegaram a ter um estabelecimento forte, mas também, por várias circunstâncias históricas, eles foram retirados e eles saem aqui da região. É legal saber isso, né? Porque isso vai montando o quadro histórico na sua cabeça. Exatamente. E isso tudo tem a ver com a chamada Contra-Reforma, que vocês vão entender que a Contra-Reforma, ela foi um movimento que tentou barrar o avanço protestante no mundo. E no caso das Américas, tentou colonizar primeiro, para poder ocupar primeiro, para não deixar espaço para que o protestantismo avançasse. Então, é
é fantástico do ponto de vista histórico esse movimento. Você tem um movimento da reforma e um movimento da contra-reforma e os desdobramentos que afetam diretamente a história brasileira. Os huguenotes, eles eram os protestantes franceses. Então, os calvinistas franceses, eles tinham o nome de huguenotes. Eles foram foragidos da França para Genebra. Aqueles que Calvino mandou, entendeu? Tem relação com o surgimento do pentecostalismo e neopentecostalismo, né? Então, o que acontece? É o movimento atingindo as igrejas históricas. Aí, no caso, a Presbiteriana Renovada, ela sai da IPI. É da IPI que surge a Renovada. E aí algumas presbiterianas aderem quando surge a Renovada. Mas isso tem a ver com o carismatismo, e o movimento carismático ele tem uma origem ecumênica nos Estados Unidos, e ele nasce com católicos e protestantes. É interessante, pouca gente sabe esse detalhe, né? Então, e aí vai surgir a renovação carismática católica no Brasil, por exemplo, e vai surgir as igrejas renovadas. E eles eram, nos Estados Unidos, o mesmo movimento de jovens na universidade. Interessante, né? Pouca gente sabe disso. Inclusive, deu muito problema porque eles estavam casando entre si naquela época.